Olá, gente querida, estamos de volta com mais um vídeo dessa série sobre o dinheiro e nossa relação com ele na perspectiva de Jesus. E o texto que agora compartilho com você está em Mateus capítulo 6, de 25 a 33, que diz assim: Portanto vos afirmo, são palavras de Jesus, não andeis preocupados com a vossa própria vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E assim ele encerra suas palavras dizendo: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Observe que são 3 pontos, 3 coisas consideradas essenciais à nossa existência: comida, bebida e roupa. E eu poderia aqui expandir o conceito de roupa, aquilo que protege não só o corpo, mas a nossa vida, um abrigo. Jesus está ensinando aos seus discípulos a maneira de se relacionar com esta vida e com as coisas desta vida. E uma das coisas que ele ensina é nos livrar da ansiedade que faz parte da maneira de viver das pessoas da sociedade. Ele diz: não fiquem preocupados, não andeis preocupados ou ansiosos com a vossa própria vida. Ou seja, um discípulo de Cristo não pode permitir que a sua paz seja roubada por conta das preocupações e das ansiedades dessa vida. E essas 3 coisas essenciais, que é comida, bebida e roupa ou abrigo, são as coisas sem as quais nós não viveríamos de maneira digna, de maneira plena nesse mundo. Então Jesus está mostrando para nós que essas 3 coisas que são essenciais. Por que eu digo essenciais? Porque tem coisas em nossa vida que são importantes, tem coisas em nossa vida que são necessárias, e também tem coisas que são supérfluas, que são banais. Mas Jesus está se referindo às coisas essenciais, sem as quais não viveríamos dignamente. É muito importante deixar claro que o compromisso que Deus tem conosco se baseia nesse princípio. As coisas essenciais Ele provê. As outras coisas nós podemos correr atrás, mas confiando que Ele também haverá de nos dar força para conquistarmos. Então ele vai dizer que não devemos nos preocupar. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, por meio de Cristo, precisa se basear numa fé genuína, numa consciência de que Deus cuidará de nós. Ora, se Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o nosso coração precisa se apoiar nesta convicção, nesta certeza e nesta paz. Então ele vai mostrar que o nosso corpo é mais importante que a comida, é mais importante que a bebida, é mais importante que a roupa. A nossa vida ela tem uma dignidade muito maior do que as coisas dessa existência. Então ele vai nos orientar o seguinte: contemplem as aves dos céus. Elas não plantam,
elas não colhem e nem juntam em celeiro. Em outras palavras, as aves não têm qualquer esforço, mas o Pai Celestial as alimenta todos os dias. E Ele vai dizer: vocês não valem muito mais que essas aves? E Ele vai acrescentar mais. O que vocês poderiam acrescentar à sua existência com essas preocupações? Vocês não poderão acrescentar nenhum tempo ao jornada das suas vidas, ao tempo de vida que vocês têm nesse mundo. Ora, queridos, se essas preocupações, esses cuidados não vão mudar o nosso futuro, por que então ficarmos preocupados com essas coisas? E Ele vai acrescentar: por que ficam preocupados com o que vão vestir? Observe os lírios do campo. Ele vai dizer que os lírios não tecem, não trabalham, mas nem mesmo Salomão, com todo o resplendor de sua glória, toda a sua beleza e formosura, conseguiu vestir-se como os lírios do campo. E ele vai dizer: esses lírios hoje são lindos, formosos, exuberantes, mas amanhã são lançados ao fogo e queimam. Ele vai dizer: vocês valem muito mais que esses lírios. Ora, se Deus cuida das minúsculas criaturas que Ele fez, quanto mais nós, obras-primas de suas mãos. O princípio qual é aqui? Descansa, tenha fé, tenha paz no seu coração. É claro que Jesus aqui não está nos instruindo a passividade, a lassidão, a preguiça, a inércia, mas mostrando que todas as nossas ações precisam ser feitas, manifestadas em fé e na segurança de que Deus haverá de suprir todas as nossas necessidades. Ora, quando nós de fato passamos a viver com esse tipo de equilíbrio, a nossa vida passa a ser diferente. Então ele vai dizer algo importante: portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou com que nos vestiremos, pois os pagãos, está falando de pessoas que não conhecem a Deus de fato, é que vivem dessa forma, é que tem essa inquietação, essa angústia. Um cristão, um discípulo de Cristo não pode ter essa inquietação na alma, porque ele tem a sua vida arraigada na fé, na esperança, na convicção de um Deus que cuida dele. E assim ele vai dizer: o Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Se Deus sabe, por que então ficar preocupado? Ele, como um Pai amoroso, haverá de cuidar de cada um de nós. Por isso a instrução é: vamos guardar o nosso coração nesta certeza, nesta fé. Vamos trabalhar sim, vamos correr atrás sim, mas descansando nele, sabendo que Ele vai prover, assim como provê para as aves, assim como Ele provê para os lírios, Ele vai prover muito mais para você e para mim, que somos seus filhos. Buscai, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas que são essenciais serão acrescentadas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.